Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Educação em Foco, o programa que é uma parceria da TV Câmara de Pouso Alegre com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. E a cada semana a gente traz aqui para você, telespectador, um debate envolvendo o tema da educação. E nesta semana a gente não vai falar só de educação, mas vai falar também de economia de energia, de recursos financeiros e de sustentabilidade. Nós vamos falar sobre um projeto inovador encabeçado pelo IF Sul de Minas, o IF Solar. Ao buscar alternativas para recursos energéticos, o IF Sul de Minas conseguiu juntar a economia de recursos financeiros com a sustentabilidade, num projeto que acabou inspirando tantas outras unidades da Rede Federal de Educação Tecnológica. É o projeto IF Solar. Olha só os dados desse projeto. Vai permitir uma economia de mais de R$600 mil por ano ao IF Sul de Minas na questão da energia elétrica. E essa economia não para por aí, porque o projeto ele foi estendido para 82 unidades da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica. Portanto, é a maior aquisição de usinas fotovoltaicas da administração pública no país, num projeto liderado, pela iniciativa do IF Sul de Minas. Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre esse projeto hoje no Educação em Foco. E para falar com a gente sobre isso, nós convidamos o reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, professor Marcelo Bregagnoli, que está aqui conosco nos estúdios, vai tratar com a gente sobre esse assunto. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Evandro. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar falando aqui não só de educação, como você bem disse, mas nesse programa especial, falar um pouquinho dos nossos projetos de infraestrutura e esse destaque, o IF Solar, que é um projeto que nasceu aqui dentro do IF Sul de Minas e a rede abraçou ele e agora outros entes federativos já estão querendo, inclusive, adesão à ata para poder participar dessa compra que foi inovadora no Brasil. Interessante. Como a gente está dizendo aqui, é um projeto inovador. E como é que surge a proposta de implantar, professor Marcelo, esse projeto no IF Sul de Minas? Nós temos uma tradição com a sustentabilidade, Nós temos uma cartilha que nós somos obrigados a trabalhar a questão da sustentabilidade e a gente trabalha esse tema com bastante aplicação nas unidades. Inclusive, até na própria reitoria, a gente tem vários projetos também que envolvem isso. Reciclagem de sólidos, entre tantos outros projetos. Exatamente, de lixo. E aí, logicamente, dentro dessa cartilha ambiental que a gente obrigatoriamente tem, nós fomos conversando e o antigo reitor, o ex-reitor, professor Sérgio Pedini, que passou a ser meu pró-reitor de desenvolvimento institucional, começamos a trocar algumas ideias sobre possibilidades. E ele me trouxe um catálogo, se eu não me engano, da Alemanha, sobre algumas usinas, usinas solares, placas fotovoltaicas. E eu disse, Pedino, vamos ver o que é possível. E a ideia começou ali, Logicamente, a gente estava no início de gestão, a coisa ainda estava muito incipiente, mas o projeto foi amadurecendo. Levamos até então gestão do MEC, o pessoal ficou maravilhado com a proposta e naquele momento resolveram patrocinar, vamos dizer assim, financiar parte do projeto. Certo. E assim o foi, E a gente estendeu esse projeto a outras instituições e num primeiro momento nós tivemos aí algumas usinas patrocinadas. Na verdade, foi uma usina por Instituto Federal, E aí surgiu através dessa conversa bastante informal, pautada na sustentabilidade. Então, no caso específico, trata-se de substituir a geração de energia elétrica por outras fontes ou pela própria distribuidora de energia por uma geração própria baseada na energia solar através de painéis fotovoltaicos. Exatamente. E como nós temos um custeio relativamente alto em energia, se a gente pegar o nosso gasto das unidades novas, que é Passos, Poços e Pouso Alegre, basicamente uma usina dessa vai atender no caso de Poços e Passos, praticamente 100%. Pouso Alegre, por conta dos cursos de engenharia e química que tem, a gente talvez consiga chegar a 60%. Certo. E nas unidades mais antigas, que aí são escolas fazendas, São enormes. Enormes, escolas. Praticamente a gente vai chegar a atender quase 30%. 30%. É uma economia mensal, falando em valores, de aproximadamente R$10 mil.
né, R$10.000. Então, todos os campi do Instituto Federal do Sul de Minas vão receber esses painéis? Sim, na verdade, num primeiro momento, nós tivemos essa uma unidade financiada pelo MEC, certo. E nós, internamente, nós fizemos um rearranjo, né, orçamentário, né, nós fizemos vários sistemas de economicidade para poder fazer esse atendimento, e nós patrocinamos metade da unidade das pré-existentes, que é Inconfidentes Machado Muzambinho, certo. E aí a outra parte entrou com o recurso próprio do orçamento da unidade, e financiamos totalmente as unidades de Poços, Passos e da reitoria. Certo. Pouso Alegre, o campus, nós estamos com uma situação um pouco inusitada. Por quê? Porque, na verdade, eles estão para implementar um laboratório de química muito caro, aproximadamente certo. Em torno de R$2 milhões. Certo. E aí eu levei até a comunidade para que se debatesse se a opção era a usina fotovoltaica ou se era o laboratório. E como, logicamente, eles estão passando por um processo de credenciamento do curso, e a comunidade, né, pelo menos a parte da gestão, né, que estava lá presente, optou 100% pelo laboratório, mas que a gente vai fazer todo o trabalho possível para que também possa colocar no futuro. Por quê, Evandro? Representa economicidade, é fato. Então, nós temos essa economia em termos de custeio, principalmente hoje, com uma realidade que nós temos de uma PEC que está vindo aqui, vai nos atingir frontalmente, né? Mas ela também tem uma questão simbólica, a questão educacional. Né? Está dentro de uma instituição de ensino que trabalha a questão da sustentabilidade, de ter uma usina solar, é um laboratório a céu aberto. Com certeza. Né? Então, no caso de Poços de Caldas, vai ser a primeira unidade a ser instalada, né? E como lá já tem um curso de eletricidade voltado a essa temática, nós estamos capacitando 2 docentes para que deem a manutenção do equipamento, em todo esse equipamento, que nos oriente, inclusive como uma proposta de curso. Certo. Então nós vamos, isso aí eu acabei de acertar essa semana, então já estou dando de primeira mão essa notícia. De primeira mão a notícia, que nós vamos liderar na rede cursos, né, de formação, principalmente no caso já do chamado antigo pós-técnico, né, que é chamado de especialização técnica, da rede federal. Nós vamos acionar esse pessoal para poder trazer eles aqui para fazer essa capacitação. Ou seja, não vai ser só uma usina geradora de energia, mas sim também geradora de conhecimento e de possibilidades de aulas práticas e de entender melhor essa questão, né, professor? Exatamente. Mas o senhor mencionou a questão da economicidade e de uma série de medidas que vão ser tomadas a partir de agora, talvez, e que essas medidas vão acabar por restringir bastante o orçamento das instituições educacionais da rede federal. A pergunta é o seguinte: essa economia, então, que se faz em energia, esse recurso ele pode ser destinado a uma outra possibilidade dentro da instituição? Exatamente. Então, quer dizer, não é só deixar de gastar, mas é gastar melhor, talvez. Foi o que nós fizemos para poder fazer a aquisição dos equipamentos. Então, a gente tem um planejamento estratégico da instituição que a gente faz anualmente, que, na verdade, ele é bienal, né? Certo. A gente faz já pensando em 2 anos. E a gente tem essa estimativa. Para poder economizar, nós já estamos pensando em 2018, nesse momento. Então, a gente já está contando, né? Quer dizer, nós vamos falar em prazo de instalação dessas unidades, né? Que em 2017 a gente já tem essa redução por unidade de aproximadamente, se for R$10.000, né? Aproximadamente 120 por mês, né? R$120.000 ao ano. Quer dizer, o que é possível fazer? Então, com esses R$120.000 que estaria sobrando, na verdade, a gente não é bem uma sobra, né? Porque com a PEC a gente sabe que vai ter uma restrição muito grande. Certo. Então, na verdade, nós vamos, né, falando de um modo bastante tosco aqui, tampar buraco de outras áreas que surgirão aí. Por exemplo, entre elas a própria capacitação dos servidores, né? Bolsas de alunos. Nós temos uma apreensão muito grande nisso, porque nós avançamos muito, né? Avançamos em pesquisa, avançamos em extensão, avançamos em qualificação do servidor. Nós temos um programa interno, que é o PIC, que ele foi o pioneiro na rede em 2011 para 2012, e lógico, ele depende de recursos financeiros. Se não houver, você entra em falência o programa. Então, a nossa ideia é justamente isso. Com essas alternativas, se dá sustentabilidade para outras ações. Tá certo. Bom, mas a verdade é que esse projeto ele acabou servindo como uma semente que depois acabou dando um fruto aí que se espalhou
por toda a rede federal. São 82 unidades agora que vão abraçar esse projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como que foi essa expansão do projeto IF Solar para outras unidades da rede? Ótimo. Então, vamos de trás para frente. Você até comentou no nome IF Solar. IF Solar surgiu há um mês atrás, né? Esse nome. Quer dizer, nós temos que colocar uma marca, né? E, lógico, a marca do Instituto hoje é muito forte, Brasil afora, né? São 644 unidades, quase 1 milhão de alunos. Então, IF Solar, né? Tudo a ver. E lá atrás, na concepção, quando o MEC ele resolveu adotar parte desse programa, ele não pediu contrapartida, né? Ele só pediu, toquem, façam o que tiver que ser feito. E a gente começou a buscar parceiros. Na verdade, o que era o parceiro? Nós fizemos todo o processo, é a Sul de Minas, através de um processo chamado Regime de Diferencial de Contratação, RDC. E os parceiros que a gente fala são as unidades que aderiram a nós, os outros institutos federais. Então, a gente perguntou, né, alguns entraram com 2 unidades, né, solicitando 2 unidades, 4, 8, 16, 20, como a Estado de São Paulo. Certo. Né? E eles aderiram a esse processo, né, que num primeiro momento, nós começamos isso aí em outubro e num primeiro momento houve um questionamento do TCU e o bom que aconteceu isso. Por quê? Porque naquele momento uma usina ia sair por R$600 mil. Certo. Uma condição de concorrência normal, mas com o questionamento de uma empresa junto ao TCU, deu tempo para outras empresas, principalmente estrangeiras, entrarem no processo. Que barateou. O que barateou, aumentou a concorrência de R$600 mil aproximadamente de uma unidade, caiu para R$420 mil. Então, nós tivemos uma economia por unidade de R$180 mil, só com essa maior concorrência que nós tivemos no processo. E pelo que o senhor está falando, então, porque quando a gente percebe que a economia para o Instituto será de aproximadamente R$600 mil por ano, então quer dizer que em um ano, mais do que já vai pagar o investimento, né? Quer dizer, nesse primeiro ano, a economia já paga todo o investimento que foi feito e a partir do próximo ano nós teremos aí uma economia verdadeira e líquida. O projeto em si, ele é pautado o seguinte, que todo o pagamento daquilo que foi investido, de 4 a 5 anos uma usina dessa. Então, assim, para ficar zerada. Para ficar zerada. De 4 a 5 anos você tem praticamente a quitação dela. Né? Porque a gente tem que colocar os custos operacionais também. Ok. Né? Você tem os custos operacionais. No caso da implantação, existem opções, por exemplo, de se fazer estacionamento. Né? Eu vi na Holanda um estacionamento que até comentei aqui, a gente tem essa questão hoje de espaço, pode parecer que não, mas a gente já está tendo restrição de espaço. Né? Então, ao passo que você já está fazendo uma implantação de uma usina solar, você já faz um sistema que aqui lá sirva como estacionamento. Certo. Né? Então, você tem essa otimização também, né? E aí encarece. Logicamente, você vai ter um encarecimento. Tem que fazer a estrutura do estacionamento. Aí tem que fazer uma análise realmente de viabilidade econômica para poder... mas como no nosso caso, nós queremos transformar aquilo num laboratório realmente de sala de aula, né? Quer dizer, como uma sala de aula ao ar livre, quanto mais exposto o projeto estiver, melhor. Né? Mas tudo vai depender dessa questão da viabilidade econômica. E nós vamos ter unidades instaladas na reitoria também. Na reitoria. Então, ao passo, como eu comentei, Pouso Alegre seriam 2. Aí fica na reitoria. Fica na reitoria e num primeiro momento que a gente tiver um fôlego orçamentário, né? E aí eu sempre costumo dizer, eu tenho uma satisfação muito grande por ser reitor do Instituto, que talvez tenha a sede mais barata da rede federal. Né? É fato, então, que a maioria do orçamento ele vai para as unidades. Certo. Né? Então, nós temos uma reitoria extremamente compacta, né? Você trabalha lá, você sabe o quanto que nós, inclusive, precisamos de condições melhores até para se trabalhar, né? Falando questão de espaço, mas é uma reitoria extremamente barata a sua obra. Com certeza. Né? Por quê? Porque se pensa sempre nas unidades, né? Assim o é. E a gente vai fazer essa economia, a gente espera que temos que saber também o impacto dessa PEC aí, porque até agora, né, quer dizer... Tudo que a gente está falando está conjecturando, né? A PEC, ela vem para colocar a realidade de uma maneira que a gente não estava acostumado. E a gente talvez não tenha capacidade de absorver tudo o que ela represente, né? Certo. Mas a gente vai fazer esse trabalho interno, né, de economicidade para poder instalar, por exemplo, no campus Pouso Alegre. E os outros campi que a gente não falou, que são os avançados, Carmo de Minas e Três Corações, como é que fica? Então,
é uma preocupação muito grande. Você foi num ponto que eu tenho uma preocupação muito grande com Três Corações e Carmo de Minas, até porque é uma questão orçamentária muito complexa, muito mais complexa que qualquer outra. Por exemplo, nesse ano, o orçamento de Carmo de Minas e Três Corações foi aproximadamente cada uma de R$ 1.200.000. Certo. Bom, para o ano que vem já é 650 mil, ou seja... Quase metade. Quase metade, praticamente, e a gente não sabe se vai ter contingenciamento. Então, a gente está muito apreensivo. Não foi possível instalar em Carmo de Minas e Três Corações ainda por uma questão realmente de recursos. Nós não tínhamos, nós demos preferência. Agora, com certeza, para 2018, nós vamos fazer um trabalho para poder implantar nessas unidades. Nós temos que implantar lá. Por quê? Porque lá talvez seja o principal, porque já que vai ter um recurso muito baixo de custeio, talvez se precise dar mais suporte ainda. Então, a gente espera que em 2018 a gente possa ou fazer um novo processo, e aí eu vou entrar numa questão que são as caronas que o pessoal tem nos buscado. Né? Então, as Forças Armadas já pediram para entrar de carona, a gente está vendo a questão, porque é tudo novo para nós. Esse processo, como eu lhe disse, ele começou no final do ano passado, cada um estudando uma parte. Então, o reitor estuda uma parte, o contrato estuda outra, a administração estuda outra, o procurador estuda outra parte. A gente foi juntando, compondo esse processo. Ele teve a chancela do TCU, depois que ele foi analisado pelo TCU, praticamente chancelou, aí abriu os olhos. Aí outras, não só da rede de educação, mas outras unidades federais assim, estão interessados. Exatamente. Hoje, nós temos 4 pedidos de adesão a essa ata. Então, a gente pode multiplicar esse projeto por 4. Então, se nós estamos falando hoje com um projeto de 40 milhões de reais, daqui a pouco ele pode chegar a mais de 150 milhões de reais, né? Com a adesão, que aí a gente vai ver a viabilidade. Mas a gente acha que com essa chancela do TCU, tudo que foi trabalhado e tudo muitas claras, inclusive foi um elogio dos participantes, nós tivemos aqui, como eu lhe disse, empresas internacionais, estrangeiras, né? Estrangeiras. E eles, no final do processo, falaram, olha, que ótimo, que a lisura e transparência do processo foi essa. Porque eu acho que é isso, né? Que nos dá respaldo junto à sociedade. Processo claro, limpo, né, imparcial. Tá certo. Bom, a gente está conversando aqui com o reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, professor Marcelo Bregagnoli. Ele está falando com a gente sobre esse projeto IF Solar, que é a instalação de usinas fotovoltaicas, painéis fotovoltaicos de geração de energia elétrica, que, como a gente disse aqui, vai gerar uma economia de mais de R$600 mil por ano para o Instituto Federal do Sul de Minas. E nas palavras do reitor você percebe que R$600 mil é o orçamento de um campus pequeno, né? Como é o caso de Carmo de Minas, como é o caso de Três Corações. Então, essa economia vai ser muito importante, mas não só a economia de recursos financeiros. A gente está falando também de sustentabilidade, ou seja, uma fonte de energia limpa, né? Sem impactos ambientais, e também estamos falando de educação, porque afinal de contas essas usinas vão servir como os verdadeiros laboratórios. E daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa aqui no Educação em Foco, e eu convido você para estar com a gente. Não saia daí, a gente volta já. Você quer falar? A Câmara Municipal de Pouso Alegre quer te ouvir. Para que serve a ouvidoria da Câmara? A ouvidoria serve para você fazer críticas, elogios, reclamações ou pedir informações aos vereadores ou qualquer outro setor da Câmara Municipal. Mas como que eu faço para ter o contato com a ouvidoria? Você pode mandar um e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@cmpa.mg.gov.br. Entrar na nossa página no site da Câmara Municipal, ligar para o telefone 35 3429 6521 ou ainda vir pessoalmente à Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, Primavera. Participe do desenvolvimento da sua cidade. A ouvidoria está pronta para atender você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Debates, entrevistas, entretenimento, jornalismo, cultura e utilidade pública há 6 anos no ar.
TV Câmara de Pouso Alegre, agora também na internet. TV Câmara, a cada dia mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre, uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IF Sul de Minas. E hoje o nosso convidado é o reitor, professor Marcelo Bregagnoli, que está falando com a gente sobre o projeto IF Solar, que é um projeto de geração própria de energia elétrica através de painéis solares fotovoltaicos. É um projeto inovador do Instituto Federal do Sul de Minas e, como a gente viu no bloco anterior, já foi expandido para diversas unidades, 82 unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A gente vai continuar falando sobre este assunto com o professor Marcelo Bregagnoli. Bom, professor Marcelo, no último bloco a gente falou todas essas informações e as vantagens desse projeto, seja na economia, na sustentabilidade ou na própria questão da educação. Agora, quando que começa de fato a operar, a entrar em atividade essas usinas? Nós estamos ansiosos para que isso aconteça o mais brevemente possível. Nós assinamos o contrato há cerca de 20, 30 dias atrás, então eles têm um prazo de 90 dias para começar os trabalhos, né? Mas é uma operação relativamente rápida, né? E nosso anseio é justamente para poder dar mais visibilidade ao projeto, porque por hora, apesar de estar tudo concretizado, mas as pessoas têm muitas dúvidas, tem medo, né? Tem medo. Então as pessoas, inclusive muitas empresas privadas, nos têm procurado para conversar um pouco sobre o projeto. Só um adendo, inclusive uma pergunta dentro dessa. Essa tecnologia da fotovoltaica é uma coisa tão nova assim? E por que ela não foi experimentada antes? Quando a gente fala em energia solar, parece que é uma coisa que não é tão nova e de repente a gente fala que o projeto é inovador no Instituto Federal. Então o que acontece aí? Onde que fecha essa equação que as pessoas ainda não conhecem e não usam, sendo que é uma coisa que ajuda o meio ambiente e ajuda na economia de recursos financeiros? Ótimo. A equação se fecha na questão do valor. Até um tempo atrás, nós tínhamos muito poucas empresas, mundo afora, que trabalhavam com esse tipo de tecnologia. Ah, entendi. E aí o preço era extremamente elevado, né? O acesso se pagava uma usina depois de 10 anos, né? Então, entendi. Como eu disse anteriormente, com 5 anos você tem todo, né, 100% do valor pago com o retorno que ela está dando. Que ela vai dar. E aí é a questão tecnológica mesmo. Hoje, né, nós temos algumas ações inovadoras, inclusive até com outros materiais da Alemanha, da Holanda, da China, né, do Japão, que têm trabalhado de modo mais denso nessa questão e tem produzido materiais mais baratos e mais eficientes, né, e com menor manutenção. Tinha essa questão também. Da manutenção. A manutenção de algumas placas, ela é cara, né? Principalmente aquelas placas mais rígidas, elas se tornam uma manutenção mais cara. Então, hoje com mais opções no mercado, barateou e, logicamente, aí explodiu, né? Quer dizer, nós estamos dentro do planeta que talvez que consiga ter uma absorção de energia, né? Tirando... Gigante, algumas outras opções que nós teríamos também, assim, é lógico, a energia advinda da água, ela é muito grande, né? Mas, sem dúvida, a energia solar, ela... E nós não estamos não só no planeta, como numa região do planeta, né? Porque nós estamos na região tropical, professor? A faixa nossa faixa aqui é muito iluminada, né? Muito iluminada, a intensidade de energia aqui é muito boa, né? A face, então... Só o ano todo? Só o ano todo, então praticamente você tem um retorno muito grande. E a gente viu, né? Quer dizer, você tem experiências no hemisfério norte de muitas placas. E, poxa, lá, comparativamente, né? No verão tem muita insolação, mas no inverno eles quase não tem luz. Então, né? Eles têm que ter as suas termoelétricas, é diferente de nós. Então, quanto mais uma matriz energética ela for diversificada, melhor. Então, a nossa matriz energética ela era muito pautada nas usinas hidrelétricas, né? Certo. E agora, com essas opções, né? As usinas eólicas, né?
né? E aqui eu sinto sempre, né, até o pessoal lá do Rio Grande do Norte, eu elogio muito o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, porque nós temos uma parceria muito grande com eles, e eu vejo as usinas eólicas que são instaladas lá. E a mudança que deu, porque uma usina eólica, quando é instalada numa propriedade lá, o proprietário daquela pequena propriedade recebe um valor alto mensalmente. Né? E eu acho que isso vai começar a vir agora para a energia solar. Nós poderíamos ter um programa desse, né? Exatamente. Quem sabe talvez uma residência que produza energia solar acima do seu consumo, devolver essa energia para a concessionária e receber isso em dinheiro? Já que você tocou nesse assunto, então, por exemplo, no período de férias, né, de uma unidade dessa, o consumo cai muito, para bem menos de 50%. E a produção vai continuar. E a produção continua. E vai acontecer justamente isso que você falou. A concessionária, nós entramos na forma de créditos, né, então a gente entra como crédito, entra a concessionária, depois debita, ou então a gente faz uma mudança na frente lá para outra unidade. Então, isso já está fechado. Já está fechado. É um acordo que, por exemplo, nós já assinamos com a Semig, né? No caso de Poços de Caldas, é o Departamento Local de Energia Elétrica, né? E aí... DEMAI, né? DEMAI, exatamente. O DEMAI é justamente isso aí, isso que você está colocando. Então já vai acontecer. Já vai acontecer. Agora, uma coisa que eu queria tratar com o senhor é o seguinte, eu estou vendo aqui que essa modalidade de compra, né, utilizada, ela acabou possibilitando a licitação do projeto e a execução da obra de uma vez só. Porque essa licitação é uma ação pioneira na administração pública. Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona isso, para quem é da administração pública, está aí pensando, né? Ou seja, compra e execução do projeto numa mesma ação. Como que funciona? É inteligente sua pergunta. Realmente o RDC ele possibilita isso. Você entra com um pré-projeto, né, estabelece ali os critérios e você já entra com o processo de licitação propriamente em si. Esse processo ele foi usado em alguns momentos, por exemplo, do PAC 2, em alguns momentos da Copa do Mundo, né? E no nosso caso, o fato de ter sido chancelado pelo TCU foi muito importante. Demorou bem mais? Demorou. Mas uma chancela de um Tribunal de Contas da União, para nós foi tudo de bom. Por quê? Por duas questões, né? Da credibilidade ao processo e nisso nós atraímos várias empresas, né? Então é um processo que ele é um pacote só, né? Normalmente num processo de licitação a gente fala que ele é dividido em várias fases. Esse você consegue fazer de um modo bem mais compacto, né? Mas a grande vantagem está lá no momento da concorrência, quando a gente abre os pacotes. Só uma curiosidade, a empresa que vende, ela também instala? Boa pergunta. Na verdade não é uma empresa só. Certo. Então esse processo ele possibilita várias empresas a ganharem. Então, entendi. por exemplo, para um determinado estado da federação, é um valor. Né? O valor mais barato foi o de São Paulo, R$415 mil de uma usina. Não me recordo aqui qual foi o mais caro, mas eu acho que em torno de 470, 480 mil, que está ligado ao norte. É uma questão de logística. Né? Mas nesse processo foram 3 empresas que ganharam. E aí o processo é da aquisição do equipamento e sua instalação completa para entrega já com os conversores. O senhor sempre diz que, como o senhor participa, né, do congresso aí dos reitores, né, dos reitores dos institutos, o senhor sempre diz que o nosso instituto ele acaba sempre com os níveis, né, em qualquer situação ali que se coloque níveis de resultados, o nosso instituto ele acaba se destacando, né, ele sempre está ali entre os 5 melhores, entre os 10 melhores, e para um instituto que nasceu pequeno, né, como a gente sabe, talvez até desacreditado, né, num primeiro momento, porque vão fazer um instituto ali naquelas cidadezinhas do sul de Minas, né? Não temos grandes cidades, estamos em cidades médias, mas não grandes. E aí, de repente, vem um projeto desse. Como que a comunidade da rede federal olha agora para o nosso instituto, não só com esse projeto, mas com tantos outros que foram desenvolvidos aqui ao longo desde 2008 para cá e que deram tão certo e que acabam virando modelo para todo o Brasil? Excelente sua pergunta. Você foi muito pontual. Eu acho que, realmente, se a gente falar da origem do instituto, né? Aliás, Minas Gerais é a única unidade da federação que tem 5 institutos federais. Né? E depois o Rio Grande do Sul que tem 3, nenhum outro mais, né? Quer dizer, Minas tem 5. E quando se criou lá atrás, com 3 mil e poucos alunos, 3 unidades agrícolas, né? Nenhum Cefet,
como você bem disse, nenhuma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? A maioria cidades pequenas 150, mesmo. Né? 160 mil. Exatamente. Nós temos algumas cidades de referência onde foram instaladas as unidades, né, da expansão. Existia uma dúvida muito grande na manutenção do EFSUL de Minas. Né? Pensava-se, né, alguns chegaram até a verbalizar isso lá atrás, que o EFSUL de Minas seria incorporado por outro instituto. Né? Mas eu acho que assim, o modelo de gestão implantada na gestão do professor Sérgio Pedini e com a continuidade da nossa e expansão em várias áreas, eu acho que eu tenho certeza, né? Nós, na rede federal, tudo que se fala do EFSUL de Minas, realmente, eles são sérios, né? Por quê? Porque os servidores aqui são muito bons servidores. A gente fala que, assim, como hoje eu dei posse para 2 novos servidores, e a gente foi bastante enfático na questão do vestir a camisa, né, o atendimento à sociedade. Eu escuto várias vezes, né, a gente conversa com vários entes, tanto públicos quanto privados. E um desses me relatou, mas né, tem muita coisa que tem que mudar, realmente, de fato, muita coisa a gente tem que repensar, mas falou assim, mas uma coisa que não pode diminuir é o investimento dos institutos federais, porque vocês são um exemplo de sucesso dessa modalidade de educação. Então, tudo que a gente faz de proposta lá no MEC é muito bem aceito. Eu comento muito, nós temos um relacionamento muito estreito com o Escolfo, nós estamos com uma proposta, talvez seja até interessante a gente falar dessa proposta em um outro momento, que é uma criação de uma unidade totalmente alternativa de um instituto federal dentro de uma universidade federal. Né? Então, dentro da Universidade Federal de Lavras. Né? Mas, devido ao momento que a gente está passando, né, a mudança de governo, o projeto praticamente está parado. Está parado. Né? Mas ele está ali, né? Está ali. E o Escolfo, ele comenta, e aí todo mundo me chama, né, pelo Brega, né, que todo mundo me chama, fala Brega. Apelido de Brega. Apelido de Brega. E todo mundo fala assim, é impressionante como que juntou o seu tradicionalismo técnico, sempre pautado, e com a minha sempre insistência de modo de falar, e a gente chegou nesse projeto. É uma pena que o projeto parou, mas seria um projeto extremamente inovador. Mas talvez quando esse governo tiver aí seu tempo, né? Porque me parece que esse governo é irreversível, né? Ou seja, nós não vamos ter uma recondução da presidenta Dilma, né, ao poder novamente. Então, um governo que, como diz, né, ou como se diz, pauta tanto pela economia, essa ideia de se instalar um campus dentro de uma universidade já existente, ela, além de tudo, é muito econômica para a expansão, né? Exatamente isso. A gente faz uma expansão com economicidade. Né? E a gente tem sido muito escutado. Mesmo nessa mudança que aconteceu, a nova CETEC que assumiu, eles têm nos acionado sempre e perguntado os nossos programas. Aí onde você... Né, me refiro à sua pergunta inicial, né? Quer dizer, o que é que leva? Eles sabem que nós temos esse grau de profissionalismo, né? Os servidores comprometidos, né? Uma região que quer mostrar para que veio. Difícil, porque realmente, quando você monta um instituto numa cidade muito grande, né? Fica mais fácil. Já tem demanda, já tem um monte de coisa. Nós estamos dentro de uma região com 178 municípios. Olha só, praticamente, em termos de municípios, é 2,5 vezes mais que o estado do Amazonas. Certo. Né? Mas aí é que vem o nosso desafio, aí vamos ver se o senhor concorda, que é essa necessidade de atender essa demanda pulverizada. Porque quando a gente fala num instituto instalado numa capital, né, você veja, a capital Belo Horizonte, ela tem 3,5 milhões de pessoas lá, instalados num núcleo urbano, e nós aqui com o desafio de atender 3,5 milhões de pessoas que têm talvez uma necessidade ou uma defasagem educacional até muito maior do que a apresentada na capital, e nós precisamos atender esse pessoal, né? Então, quer dizer, o trabalho parece que dobra aí, né? O bom de um moderador que é educador é isso, né? Umas perguntas desse tipo. E aí isso me chama a atenção. Exatamente isso. O nosso trabalho ele é mais pulverizado. Então, aí você conhece muito bem, acho que o ensino à distância está aí, uma ferramenta excepcional, né? Os nossos programas Pronatec para o funcionário, o investimento, sim, em unidades descentralizadas, como essa que nós estamos falando de Lavras, né? Isso é fundamental. E isso é que nos deu
essa característica da rede federal, a interiorização. Nunca aconteceu isso no país. Se a gente olhar o mapa anterior das principais instituições de ensino do país, elas sempre tiveram ali contidas no litoral. Certo. Pode perceber, né? Se tirar uma faixa ali de 300, 400 quilômetros no litoral, é ali que ela esteve. É ali que estão. É ali que, quer dizer, com essa interiorização, com essa expansão da rede federal, sobretudo a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, a gente viu a educação entrar realmente dentro do Brasil, né? Quer dizer, a gente começar a ver suas particularidades. Você vai no Rio Grande do Sul, você tem a característica da relação com fronteira, lá com o Uruguai, com a Argentina, toda aquela característica do povo gaúcho. Você vai no norte do país, lá em Roraima, eu estive em Amajari, dentro de uma comunidade indígena, fazendo um trabalho excepcional. Você vem no sul de Minas, com um envolvimento extremamente grande com a sociedade, né? Esse respeito que a sociedade tem conosco, né? Então, eu acho que isso é bom demais, né? É isso que a gente faz valer a pena o investimento do cidadão, do povo brasileiro. E fica aí, então, esse grito, né, para que a rede federal ela seja sempre privilegiada e que seja este governo, qualquer governo que venha, que eles não façam nada para que desmonte esta rede federal, e sim para que ela continue sempre cada vez melhor, né, professor? Exatamente. 644 unidades, 68 mil servidores e quase 1 milhão de alunos é um número fora de... E o principal, trabalhando em rede. Voltando ao EF Solar, foi a maior e a principal compra em rede que aconteceu dentro da rede federal. Né? Então, isso é um exemplo da nossa capacidade de potencialidade. Né? Então, e a gente tem se dado muitas mãos. Né? Você comentou do CONIF, né? Do nosso Conselho Nacional das Instituições Federais, ligado à rede federal, tem trabalhado muito em rede. Eu acho que é isso que nos vai suportar qualquer ameaça, qualquer tipo de corte, porque isso nós não podemos aceitar. Né? Educação é daqui para cima. Eu vou até usar, né, um slogan que eu sempre usei até na campanha para reitor. Eu acho que tem que ser daqui para cima, nunca daqui para baixo. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Tá certo. Bom, nosso tempo esgotou. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera numa nova oportunidade conversar mais, né? Porque o professor Marcelo Breganholi é o reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, então ele tem possibilidade de falar com a gente sobre muitos assuntos, inclusive sobre essa questão orçamentária, que eu acho que a gente vai precisar tocar nesse assunto mais para frente, mas por hoje, infelizmente, a gente fica por aqui. Nosso agradecimento ao nosso reitor e a você, telespectador da TV Câmara, que a gente espera, é claro, encontrá-lo aqui na próxima quinta-feira com mais uma edição do Educação em Foco. Um grande abraço e até lá.